Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde. Aqui é a professora Luara e vamos para a nossa aulinha de número 3. Hoje faremos mais uma revisão de língua portuguesa. Assuntos da nossa aula: substantivos diminutivo e aumentativo, biografia, histórias em quadrinhos e também faremos aí a criação, confecção de uma história em quadrinhos, tá bom, pessoal? Nosso objetivo, então, é revisar esses assuntos que já foram trabalhados no ano anterior, reconhecendo a função e o uso de cada conteúdo assimilado, ok? Vamos lá! Então, o que é um substantivo aumentativo, pessoal? Nós chamamos de aumentativo a forma como nomeamos as coisas, ou seja, quando nós estamos colocando-as numa posição bem maior do que elas são, através de um certo exagero, tá? Então, quando uma mulher é grande, nós dizemos que é um mulherão ou mulherona, tá? Então, as palavras que dão nome às coisas e também às pessoas, elas são chamadas de substantivos e podem aparecer classificados em 3 diferentes graus, certo? Então, são os graus dos substantivos: o diminutivo, que é aquele quando a gente fala peixinho, tá? O normal, que é o peixe, e o aumentativo, que é o peixão, ok? Todo mundo tá entendendo? Então, esses são os 3 graus aí dos substantivos, tá bom? Então, quando a gente quer aumentar algo, a gente vai exagerar. Ao invés de falar peixe, vamos falar um peixão, um cachorro, um cachorrão, um gato, um gatão, certo? Bom, e o diminutivo, pessoal? Nós chamamos de diminutivo a forma como nomeamos as coisas, colocando elas menor do que são, dando aquele ar de delicadeza de algo que é miúdo, que é pequeno. Então, quando um sapato é pequeno, nós dizemos que ele é um sapatinho, tá bom? Quando, por exemplo, um banco é pequeno, nós falamos que é um banquinho. Um bebê bem miudinho, nós chamamos de bebezinho. Então, assim, nós estamos colocando aqui o substantivo diminutivo, né? Diminuindo algo. Então, observe essa tabelinha com variações no diminutivo. Olha os exemplos ali. Um palhaço pequeno é um palhacinho. Um nariz pequeno, narizinho. Aquela letra pequena é uma letrinha. A criança pequena é uma criancinha ou uma criançola. O cão pequeno é um cãozinho, um cãozito, tá? Então, o diminutivo serve para diminuir aí alguma coisa, tornando miúda, né? Menor. Agora, um outro assunto aí que nós temos na nossa aula é a biografia, esse gênero textual também muito importante aí que aborda a vida de várias pessoas, certo? Então, biografia vem de bio, que significa vida, e grafia, pessoal, significa escrita. Por isso que nós temos essa palavra aqui chamada biografia, certo? Então, quer dizer que é a escrita da vida de alguém. Então, é um documento escrito que conta a vida de uma determinada personalidade, vai respeitando a ordem cronológica, ou seja, vai contar desde o nascimento dessa pessoa até o momento atual, tudo que ela fez durante a vida dela, tudo que ela passou, certo? Então, vai narrando, ele vai contando tudo, detalhes. E na biografia devem constar datas, lugares, pessoas, acontecimentos marcantes da vida dessa personalidade, certo? Tudo aquilo que o leitor vai descobrir através dessa leitura que faz parte da vida dessa personalidade dessa pessoa. Então, aqui nós temos o exemplo do Maurício de Souza, né? Quem será que é o Maurício de Souza? Olha um personagem ali que ele criou. Então, nós vamos saber um pouquinho sobre ele hoje durante a nossa aula. Esse gênero textual, então, vai tratar aí de relatar a vida da pessoa, dessa personalidade. Outro gênero textual, pessoal, que nós vamos ver hoje, histórias em quadrinhos, tá? Que vocês já vêm lendo aí há algum tempo, muitos já têm esse hábito. Então, as histórias em quadrinhos são consideradas textos literários de entretenimento, porque são bem fáceis de ler, são interessantes com várias imagens, ali tem muitos desenhos. Alguns quadrinhos são compostos apenas de desenhos. As ações que mostram a sequência dos desenhos vão dizendo ali, vão contando
contando a história. Então, esse gênero textual ele é utilizado para contar historinhas com a ajuda de imagens, o que facilita a compreensão do leitor. E é muito legal, né? Porque você vê os acontecimentos através dos desenhos, das ilustrações, como aqui no exemplo do Gibi da Turma da Mônica, né? Dessa história em quadrinhos. Qual que é a finalidade desse gênero? Ele tem o público infantil e as famílias como o seu maior público-alvo. Por quê? Porque ele também pode ser utilizado como um instrumento de ensino, ou seja, vai apresentar muitas vezes assuntos informativos, assuntos educacionais, como por exemplo, nessa tirinha aqui embaixo, um assunto abordando drogas, pode também falar sobre educação no trânsito, pode falar sobre alimentação saudável. Então, vários assuntos podem ser ali mostrados dentro de uma história em quadrinhos, né? Podem ser abordados. Então, é muito legal porque vem as informações com os desenhos ali. E os quadrinhos podem ser encontrados normalmente em bancas de revista, livros didáticos, como a apostila de vocês, né? O caderno de atividade sempre traz muita coisa bem legal com recortes aí de quadrinhos. Na internet tem muita coisa, tá, pessoal? Mas o mais clássico é o famoso gibi, e vocês com certeza têm algum aí, que é aquela revistinha, né? Com a historinha em quadrinhos. Os quadrinhos atraem as crianças e jovens com mais facilidade e, com seu processo de comunicação, atendem com mais destreza à sua própria predisposição psicológica. O que quer dizer isso? Os quadrinhos, eles são considerados uma forma ali mais atrativa de envolver principalmente as crianças com a leitura. Então, é muito importante estimular a leitura, começando com os quadrinhos, porque tem essa parte de informação visual, ou seja, muitos desenhos. Crianças, ao lerem as histórias em quadrinhos, se divertem e também satisfazem a necessidade interior instintiva, o crescimento mental, que é muito importante para o ser humano em desenvolvimento. Então, isso vai aguçando a criatividade, a imaginação, a comunicação, vai aumentando o próprio repertório de palavras, tá? De linguagem, então é muito bom. Além de ser um ótimo passatempo aí para adolescentes e também muitos adultos que são fãs de histórias em quadrinhos, né, pessoal? Ocupando aí o seu tempo livre com diversão, sem deixar de treinar a leitura e a escrita. Na proposta da aula de hoje, pessoal, que eu vou explicar daqui a pouquinho durante a nossa aula Meet, vocês vão confeccionar histórias em quadrinhos. Então, não perca a aula de hoje e até daqui a pouquinho. Um abraço, pessoal. Assistam o vídeo que também está juntamente com esse aqui no link em anexo, ok? Sobre como confeccionar histórias em quadrinhos. Um abraço, até já!